No início, o nosso maior sonho é conseguir um estágio. E quando a gente consegue, a gente surta. É claro, como se não tivesse mais nada para fazer. Esse vídeo é baseado em fatos reais. Trouxe aqui 5 medos meus enquanto estagiária, de ontem e de hoje. E na verdade são medos de qualquer pessoa que está começando uma carreira nova, desse jeito que eu interpreto. No meu caso, eu sou jornalista e o meu estágio foi no Intercept Brasil. Eu espero que vocês se identifiquem com os surtos relatados aqui e que a gente encontre algum jeito de tomar vergonha na cara. O primeiro medo era transparecer amadorismo, o que é irônico, né? Porque ao longo do processo seletivo e até mesmo antes de participar dele, eu já estava assim me sentindo uma grande profissional, sim, sem modéstia. A gente sabe o que a gente faz bem, né? E aí, ao longo do processo seletivo, até outros vídeos aqui do canal vão falando sobre como eu sobrevivi na faculdade, sobre como eu troquei de faculdade para conseguir me manter, né? Todas as questões financeiras e psicológicas envolvidas estão lá em outros vídeos do canal. Agora, esse momento de processo seletivo, eu já tinha colocado na minha cabeça que, na verdade, um processo seletivo não é um momento em que você vai lá convencer o povo de que você é incrível e merece ser selecionada. Na verdade, é um momento de negociação. Porque você também tá ali para descobrir se aquela empresa realmente é o que você espera, se vale a pena trabalhar lá, negociar a sua remuneração, por aí vai, né? Até aí tava tudo bem, tudo lindo na minha vida. Foi só eu pisar na redação pro primeiro dia de trabalho, que aí eu já comecei a duvidar de mim. A síndrome do impostor se manifesta de diferentes formas das nossas vidas. E nesse caso, eu tava com medo até de enviar um e-mail. Um e-mail parecia cruzar uma montanha para mim. Mas é importante dizer que eu entrei na Intercept em setembro de 2019. No meio de 2019 foi que aconteceu toda aquela questão da Vaza Jato, as mensagens e tudo. Ou seja, eu tinha medo de, com um clique, assim, destruir a fortaleza digital da empresa, em termos, né, de segurança e tudo. Então esse era o meu nível de paranoia, e ainda bem que a Bruna de Lara, a minha orientadora, estava do meu lado no momento de mandar esse primeiro e-mail, que não era nada de outro mundo. Eu também tinha muito medo de demonstrar um amadorismo diante dos meus colegas, que são pessoas que eu considero muito grandes nomes do jornalismo investigativo brasileiro. E aí, enquanto estagiária, sempre foi frequente eu colaborar para as matérias de outras pessoas, seja com pesquisas, às vezes conferir uma entrevista que fizeram, né, transcrever tudo isso. E aí eu tinha medo de, no meio de um processo desses, acabar pagando um mico. Mas não é só um mico, é aquele mico que custa caro, que pode fazer, inclusive, uma reportagem acabar. O peso de eu ficar me julgando, me cobrando, ficar na minha cabeça falando você é horrível, você não sabe trabalhar, sempre foi muito mais pesado do que os reais acontecimentos. Por isso que eu digo que esse meme aí sempre me representou muito bem. Eu sou a pessoa do sofrimento por antecipação, eu sou a pessoa que tá fazendo ali um verdadeiro drama quando a gente não precisa transformar a vida em uma novela. E o segundo medo é sofrer um ataque na redação. Como eu mencionei para vocês, né? Aquela questão da Vaza Jato realmente já me deixou de um jeito complicado. Vocês agora têm um livro da Vaza Jato disponível aí, então vocês vão me dar razão. Eu acho que quem lê o livro vai me dar razão, porque, gente, imagina, pessoas de todos os lados do governo federal, sei lá, de milícia, desconhecidos, pessoas raivosas, enfim. É um nível de vulnerabilidade que até quem, de certa forma, não tinha nada a ver com a história, tipo eu que estava ali entrando na empresa, poderia estar vulnerável. E a minha cabeça cria fanfic nessas horas. Então toda vez que alguém abria a porta da redação, que a campainha tocava, ou que eu ali, né, bem concentrada no meu trabalho, ouvia algum barulho qualquer, eu já achava que poderia ser o fim da minha vida. Eu fiquei com uma mania de perseguição bem grande. E o pior é que eu não consigo tirar essa razão de mim até hoje.
Terceiro medo, ele é real, é legítimo para pessoas de qualquer área de trabalho, que é adoecer psicologicamente. Essa cobertura da pandemia já está sendo um momento muito delicado para gente, ao longo de mais de um ano de trabalho muito intenso, correndo atrás das notícias, questionando o governo, ouvindo famílias, alguns jornalistas passando dias, meses dentro de hospitais ali, né, registrando, fazendo um acompanhamento mais profundo para conseguir transmitir as informações para vocês depois. E isso fere a nossa humanidade. Tem horas, frequentemente, o trabalho do jornalismo atravessa a fronteira que existe entre vida pessoal e profissional, então, no mínimo, todo jornalista deveria fazer terapia. Mas antes mesmo da pandemia começar, o que acontece no Intercept é que esse jornalismo investigativo que a gente faz, geralmente, é só assunto tenso. Eu sou muito grata a vocês que assistem o resumo da semana, que estão ali comigo, buscando esse caminho da gente trabalhar esses assuntos de um jeito um pouco mais leve, às vezes até com doses de ironia. Mas na real, o que acontece é que tem muita coisa que deixa a gente com medo, com raiva e com tristeza. Vocês sabem, aqui nesse canal eu sempre falo o tempo todo que esses são 3 sentimentos muito poderosos que movem, que engajam a gente na internet, mas que... como é que eu posso dizer assim? Corroem o ser humano. Que fazendo levantamento de pesquisa de uma matéria, eu comecei a sentir cólica, dores físicas, cansaço, dor de cabeça. O corpo começa a responder automaticamente quando a gente está fazendo algumas coisas desse trabalho. Eu já li arquivos, né, arquivos sigilosos, eu não preciso falar isso, né, gente? Jornalismo investigativo é isso aí. Mas que glamour à parte, e o glamour é pouco, tá? É de perder a fé na humanidade. Uma das primeiras coisas que eu trabalhei na terapia depois de me tornar um ser assalariado foi exatamente isso. Porque eu estava feliz, sempre estive muito feliz trabalhando no Intercept, mas de cara eu comecei a perceber essas respostas do meu corpo que eu não podia ignorar. Da mesma forma que eu não ignorava o quanto a faculdade sempre me adoeceu também. Então fiquem de olho, gente. Não naturalizem as dores físicas e as dores psicológicas que o seu trabalho te provoca. Mesmo que elas sejam inevitáveis, procura um jeito de tornar isso um pouco mais brando, um pouco mais saudável da gente conviver, se essa é a profissão que você escolheu para sua vida inteira, ou pelo menos para um período médio ou longo da sua vida. Para com essa história de achar que não, eu sou jovem, eu vou encarar isso de peito aberto, é só por um tempo. E aí quando você vai ver, você acaba saindo desse trabalho com alguma condição de saúde mesmo, irreversível. Eu também tinha muito medo de errar sem saber, o que é pior, né? Quando a gente acha que tá abalando e na verdade está destruindo tudo. Eu passei por esse processo, principalmente agora, nessa migração, né? Eu não tô na redação, tô na minha casa. A minha casa se tornou o meu estúdio, a minha redação, o meu lugar de trabalho. E aí agora, do dia pra noite, eu me vi trabalhando fisicamente sozinha, né? Um afastamento físico das pessoas. Logo eu, que sempre podia só levantar e acessar qualquer pessoa de qualquer área que eu quisesse conversar e tirar alguma dúvida, isso faz muita falta. E o pior foi que com o início da pandemia, o volume de trabalho que a gente tinha foi daqui pra cá. Era muita notícia. O Intercept ele tem um ritmo de publicação de notícias um pouco mais lento. As nossas investigações levam mais meses para poder serem feitas. E com o início da pandemia, a gente começou a pegar uma pauta num dia e 2 dias depois já tá ali o conteúdo disponível para todo mundo ler. Isso custou caro psicologicamente, em diversos sentidos pra gente, como eu falei mais cedo nesse vídeo, mas nessa questão também de eu perdi a referência se o que eu estava fazendo fazia sentido, se estava certo. Eu lembro do período em que eu passei o dia inteiro fazendo várias ligações para defensorias e também cemitérios Brasil afora, porque a gente não tinha os números precisos sobre as mortes por Covid-19 ainda. E aí eu não sabia se eu estava sendo insistente, se eu estava escolhendo o caminho errado, mas era tudo muito pesado, né? E também, assim, complicado. Eu sabia que estava todo mundo sobrecarregado.
jornalistas, funcionários de todas as áreas ali. Todo mundo com muito medo também, e eu não queria ser inconveniente. Me doeria muito olhar com um pouco mais de tranquilidade para o passado e ver que eu poderia ter feito algo muito melhor, ou pior, que o que eu fiz de errado prejudicou outras pessoas. E a gente pode fazer isso dentro do trabalho, né? Esses foram os meus 5 medos de estagiária. Foi muito profundo, gente? Doeu? Vocês achavam que era uma coisa um pouco mais leve? Não sei. Mas foi um desabafo e eu consigo olhar para tudo isso aqui com um pouco mais de maturidade, inclusive de saber que alguns desses 5 medos sempre vão me acompanhar ao longo da carreira inteira. E tudo certo, desde que isso seja trabalhado na terapia, né? Porque sofrimento pra quê? Nesse sentido, a Universal tá certa lá com o banner. Vamos parar de sofrer? Isso não é legal. Eu espero que você não só tenha gostado desse vídeo aqui e compartilhe com outros jornalistas que estão começando, outras pessoas que nesse momento aqui estão começando um estágio, que você não se sinta sozinha no meio de tantas inseguranças, tá? Se quiserem conversar comigo no direct, eu tô aí, tá bom? Tô no LinkedIn, inclusive, é o mesmo Nath Braga P que eu falei com vocês. E contem as histórias de vocês também. Nesses momentos é muito importante a gente falar para que as outras pessoas tenham noção de que nós não somos um alecrim dourado, até mesmo nesse sentido triste, deste mundo. Um beijo, gente!